Bom dia pessoal, Christopher, professor de História da Escola Estadual Padre Damião, e hoje a gente vai resolver as questões da terceira semana do PET 2 de História do nono ano. Bom, a temática que ele vai trazer, movimento feminino, né? Ou as famosas feministas, né? Que sempre traz uma certa polêmica quando a gente vai tratar sobre essas questões, não é? Para a gente entender essas questões, a gente tem que entender alguns conceitos que as disciplinas de humanos, seja história, geografia, sociologia, filosofia, trabalham. Ele trabalha com dois conceitos para a gente tentar chegar a uma compreensão melhor, né, do que é esse movimento, né? Que eu falei para vocês que a história ela sempre está trabalhando o quê? Mudanças e permanências, né? E essas mudanças e permanências qual que é o objetivo dela? Buscar uma sociedade mais justa, né? Buscar uma sociedade que não tenha problemas sociais, ou pelo menos que sejam pouco, né? Porque a gente encontrar uma sociedade sem problemas, né, sociais, isso vai ser muito difícil, visto que quanto tempo a gente não tem de história, né, e a gente ainda não adquiriu esse status, né? Para a gente entender ela, você deve ter escutado, seja em rede social, propagandas partidárias, né, essa disputa de esquerda e direita, sobre dois conceitos que a gente tem que entender, que às vezes ele traz uma certa confusão, porém hoje eu vou tentar fazer o quê? Esclarecer esse conhecimento para a gente começar a ter um certo discernimento ou conhecimento sobre essa causa, né? Porque aí você vai entender melhor e vai ver se é justa ou não justa, né? Aí vai depender de cada um, vai depender da interpretação e compreensão de cada um de vocês. Bom, ele traz dois conceitos, um chamado maioria e a outra minoria. Bom, o que acontece? Nas aulas, nas semanas anteriores, as atividades anteriores, a gente trabalhou com aquela classe, com aquela população que é vista como minoria, né? E a gente também trabalhou com a questão da democracia. É aí que vai fazer a confusão. Quem são essas minorias? A gente viu lá, a gente trabalhou lá com o negro, trabalhou lá com o indígena e agora vai trabalhar com o feminino, né? Ou feminista, as feministas. Então o que vai acontecer? Essas três classes sociais, essas três classes, eles pertencem a quem? Aqui, ó. A gente vai trabalhar com a mulher, né? Que é a questão do gênero, a questão do negro, né? E a questão do indígena. E quem são as maiorias? Homens. Se o negro está lá, brancos e héteros, né? Porque aqui também encontra o homossexual, né? Então, aquela famosa minoria. Então, se a gente for pegar assim, sem entendimento, sem uma leitura boa, a gente vai acabar pensando o quê? Vai fazer uma certa confusão. Porque a gente vai pegar a democracia o quê? A democracia tem que fazer a vontade da maioria da população, não é isso? Porém, na hora que eles mandam esses conceitos, né, que foram conceitos elaborados pelas disciplinas humanas, ele traz uma certa confusão. Por quê? Se fosse por esse lado, então, se os homens brancos são favorecidos, está certo, porque são da maioria. A minoria que tem que se curvar à maioria. Porém, não é isso que acontece, essa é a confusão. Por quê? Homens brancos, aqui no Brasil, tem mais do que mulher, negros, indígenas? Não, né? Primeiro que mulher tem muito mais do que homens, né? E negros também tem bastante, né? Por se tratar de um país
onde tem uma diversidade enorme, não é? Porque trouxe imigrantes europeu, africano, os indígenas. Então a gente não é uma sociedade, não é um país homogêneo, né? Ele é heterogêneo, né? Tem diversas raças aqui no Brasil. Então a gente já vai por aí. Então quando você vê essa questão de maioria e minoria, é diferente. Ele trata isso aí como o quê? Outro conceito também que eles trabalham, maioria é quem? Exploradores e explorado. Classe dominante, classe dos dominados. Quando a gente pega esses conceitos que as humanas também elaboraram, criaram, né, a gente percebe que então existe o quê? Uma questão de relação de superioridade de um contra o outro. Mas de que forma é essa superioridade? Através dos direitos, não é? Ah, então, professor, então isso aí não é maioria de pessoas. Esse aqui tem maiores direitos e esse aqui tem menores direitos, né? Num primeiro momento lá na história, por isso que eu falo para a gente trabalhar mudanças e permanências, esquecer essas questões de data, porque é dessas mudanças e permanências que a gente vai entender o quê? Que ao desenrolar, ao desenrolar do tempo, caminhar do tempo, essas coisas foram mudando. Mas de que forma que essas coisas vão mudar? Através de luta, né? Porque a gente não pode permanecer, né, sobre aquela vida que foi lá atrás. Mas nem tudo que está lá atrás é ruim, tem coisas que tem que permanecer, né? E uma coisa que tem que modificar são o quê? Essa questão da relação de direitos, né? Bom, então esse aqui tem a maioria de direito, esse aqui tem a minoria de direito. Ah, professor, mas hoje eu vejo na Constituição que eles são iguais. Aí que tá, outra situação. Tá igual, tá bem a lei? Ela tá até se aproximando de uma coisa boa. Porém, o que ocorre? Uma coisa é uma lei teórica. Outra coisa é a prática na sociedade, né? A vida real. Aí que começa a ser modificado, né? Aí que começa a vir os problemas sociais, questão de preconceito, seja por gênero, raça, credo e assim vai. Bom, então, entendendo isso, então você vai ter que entender o que minoria são mulher, negros e indígenas. Minoria é minoria em direitos. Maioria é maioria em direitos. Então sempre vai ter uma relação de superioridade de uma raça, ou uma classe, ou alguém, né? Então na democracia, se a gente jogar agora o conceito de democracia, a gente vai ver que está errado. Porque a democracia tem que... Não é que ela tem que favorecer, ela tem que ir para o lado da maioria. Mas se ela ir para o lado da maioria, ela tem que colocar essa minoria acima da maioria? Não, ela tem que buscar uma igualdade. Ou melhor, equidade. Porque quando a gente fala em igualdade, vai ter umas pessoas que eu já vi, seja em redes sociais ou comentários dentro de própria sala de aula, que é a questão, quando a gente fala sobre a questão feminista, que ele fala, quando começa, né, aquele conflito dentro de uma sala de aula ou em algum lugar, que eles falam o seguinte, mas a mulher, então já que ela quer direito igual, então eles carregam um caminhão de cimento, um caminhão de tijolo, igual o homem faz. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de igualdade e equidade. Porque você pedir, tá você lá, homem e mulher, né? A mulher não tem a força que o homem tem, na maioria dos casos. Claro que tem exceção, tem mulheres aí que são muito mais fortes que homens. Porém, o que vai acontecer? Para ela ter direito igual a você, ela tem que fazer a mesma coisa que você? Não, né? Pensa em outro caso. Imagina um peixe e um cachorro. Para o cachorro e o peixe ser tratado bem ou ter os mesmos direitos, o cachorro ele tem que mergulhar, tem que viver dentro d'água, e o peixe fora d'água. Ou seja, cada um tem a sua forma. Não é porque eu vivo no mar e você vive via terrestre que você tem que ser melhor do que eu. Então a equidade é o quê? Não é porque você não consegue descarregar
esse caminhão que você tem que ser menor do que eu, porque tem coisas que eu faço além de você, né? Então a gente já tem que começar a entender isso, essa questão. Esse tipo de piada, porque esse tipo de piada que você vai falar, aí eles falam, mas isso aí é mimimi. E eu vi até um post, né, na rede social, que é a questão do mimimi, que eu não sei se é um menino ou uma menina que chega na mãe e pergunta: mãe, o que é mimimi? Aí a mãe responde: é a dor que a gente não sente. Nesse caso aqui, talvez seria aquele que está fazendo uma piada com o outro, e é claro que ele não vai sentir. Por quê? Porque não é ele que está sendo alvo de piada, né? É a mesma coisa aqui. Quando é mimimi, não é ele que está sendo alvo de quebra de direitos. É quem? É esse. Então vai existir essa supremacia de homens, né, a maioria de direitos, contra uma minoria. Lembrando que isso aqui é a maioria da população e a gente estamos numa democracia, né? Isso não poderia acontecer, né? Bom, outra questão que a gente tinha que entender é sobre essa questão da minoria, a gente entendeu, né? E a questão de conceito. Quando a gente fala feminismo, as pessoas, às vezes, sem conhecimento ou discernimento, eles vêm a entender o feminismo como algo que é uma guerra, né? É uma guerra entre as mulheres e os homens, onde as mulheres querem estar acima, querem ser superior ao homem, mas não é isso. Então eu trouxe os conceitos aqui para a gente estar entendendo. O que é o feminismo? Movimento que luta por direitos iguais entre gêneros. Então o que ela quer? Ela não quer estar acima, ela quer estar no mesmo degrau, no mesmo patamar. Ela quer que a balança seja justa para os dois. Por isso que ela busca a equidade, não a equidade que vai chegar à igualdade. Mas não é o contrário de machismo? Não, olha só o conceito de machismo. Comportamento que coloca o sexo masculino em superioridade à mulher. Você acha isso justo? Mas eu vejo essas feministas fazendo isso, xingando o homem. Não, aí existe outro conceito. O contrário de machismo é feminismo. O que é o feminismo? Olha o conceito. Comportamento que coloca o sexo feminino em superioridade ao homem. Então a gente tem também, né, ter um pensamento, uma clareza de entender o que? Não vamos ser radical a ponto de eu estar acima dele, não é? Então, é o que? Buscar uma balança, né? E esse movimento feminino não pode ser confundido com feminismo, né? Outra coisa, outro conceito que a gente vai partir daqui é a questão do sexismo. O que é o sexismo? Entendi? Olha lá. Comportamento que privilegia um gênero ou orientação sexual em detrimento do outro. O que é o sexismo? Ou ele vai jogar o machismo ou o feminismo. É o pilar de sustentação do sexismo, né? E ele que vai colocar assim, por que existe sexismo? Porque existe ou o machismo ou o feminismo. O feminismo é o quê? Para romper esses conceitos arcaicos, né? Esses conceitos atrasados, de gente que não tem conhecimento, né? Não tem amor ao próximo. Outros conceitos que a gente vê aí bastante é misoginia. O que é misoginia? É a discriminação, presta atenção, a tudo que é ligado ao sexo feminino e às mulheres. Fica parecendo que o homem odeia. Opa, você é uma serva do homem. Você nasceu para fazer o quê? Para servir o homem. Da mesma forma que existe a misoginia, existe um outro conceito que também quase não é falado, que é a misandria. O que é misandria? É a discriminação a tudo que é ligado ao sexo masculino e aos homens, tá vendo? Então a gente tem vários conceitos, mas a gente que às vezes você não estuda sobre o conteúdo e às vezes você faz a confusão. E é nesse momento aí que você vai julgar um movimento que é legal, né? Que é importante na sociedade, né, onde ele vai buscar essa igualdade entre os gêneros, né, essa igualdade entre homens e mulheres, e vai fazer coisas que vai discriminar uma luta tão importante quanto essa, né? Existem outras lutas importantes? Existe o LGBT, existe
a questão do movimento negro, existe também a questão do indígena, tudo ali está buscando o quê? Direitos. Não é? Porque eles não querem estar abaixo, eles querem estar no mesmo patamar que a maioria. Ou seja, romper. Para você ter uma sociedade justa, a gente tem que eliminar isso daqui, que é chamado de maioria e minoria. E como que eu vou fazer isso? Através do estudo da história, da sociologia, da filosofia. Por quê? Ele que vai trazer essas ferramentas de esclarecimento, de entendimento, para que você entenda, né, o quê? O quanto é importante a gente eliminar essas barreiras para viver em uma sociedade justa, visto que todo mundo quer viver uma sociedade bacana, né? Sem preconceito, sem problemas sociais. Bom, feito isso, agora a gente pode entrar na questão do PET, né? Vamos lá ver o PET, como que funcionava, como que foi essa questão das mudanças e permanências ao longo da história. Lá na página 77 inicia, né? E ele traz algumas constituições, né? Para a gente entender como que funcionava essas constituições. Então tá lá na página 77, né? A gente vai trabalhar o conceito de feminismo, ele traz. No período que compreende a proclamação da República em 1891 até a ditadura militar de 64, o Brasil teve 4 cartas constitucionais. Cartas constitucionais, as leis do seu país, né? Aquela lei lá é a Constituição, né? Conjunto de leis que rege o seu país. Por meio da análise delas, podemos perceber como a mulher era vista pela sociedade e pelo Estado. Quando ele fala Estado, é a questão das leis. Assim como também a força e o crescimento dos movimentos que defendiam os direitos das mulheres no Brasil. A seguir, trazemos trechos dessas constituições que fazem referência aos direitos das mulheres. Direito ao voto, direito a ser votada, trabalho, né? Tudo isso, né? A primeira Constituição, ele traz o seguinte, Constituição de 1891. Só para a gente não perder o foco aqui, mais uma vez ele traz texto, e eu falei para vocês, aquela dica, quando ele traz texto, você vai lá nas questões primeiro, que provavelmente é uma questão de compreensão de texto ou interpretação, né? O que é uma questão de compreensão? Você vai tirar da forma que está dentro do texto, né? E vai levar para as respostas. Interpretação, você vai ler, buscar entender e complementar com a sua interpretação, né? Com a sua opinião. Então a gente tem que entender isso aí. Compreensão dentro do texto, dentro do corpo do texto. Interpretação dentro e fora do texto. Você vai ter que usar essas duas partes, né? Para trazer uma resposta. Como que eu sei? Compreensão de texto normalmente ele traz já no enunciado, de acordo com o texto afirma que, e assim vai. E compreensão ele vai pedir. De acordo com o que você entendeu no texto, explique e tal, dê sua opinião e assim vai. Bom, então na primeira Constituição lá. Na primeira Constituição, né, que vai servir da primeira questão lá. Na primeira Constituição republicana. Pessoal, desculpa por ter parado o vídeo. Normalmente a gente não tem essa parada. O que acontece? Quando a gente está assim, improvisando uma sala de aula, igual eu estou fazendo aqui na minha casa, às vezes a gente passa por alguns problemas, né? Que foi a questão do cachorro, agora começou a latir, né? A questão de carro do ovo que passa, gente batendo no portão, e hoje a gente teve esse probleminha. Então deu uma cortada no vídeo para a gente estar prosseguindo aí nas questões, na correção das atividades. Então a gente falou sobre, fez um primeiro levantamento, né, dessas ideias, né, que fundamentam esse conteúdo para a gente entender a questão da maioria, minoria e fundamentos, né, do movimento feminista aí. Lembrando lá que a gente estava lá na página 77, onde inicia, né, ele traz algumas questões. Aí eu falei para vocês sobre a questão de compreensão e interpretação de texto, né? Então, lá na questão ele vai trazer o quê? A Constituição de... a seguir trazendo os trechos dessa Constituição que fazem referência aos direitos das mulheres, direito ao voto, a ser votada, trabalho e etc. Como eu disse, a gente tinha que voltar lá nas questões,
né, nessas questões, e ele traz lá na página 78 o primeiro item, que não traz A, B, C, D, traz os risquinhos, né, e ele traz o questionamento da primeira. Como você analisa os direitos das mulheres estabelecidos em cada documento constitucional? Em cada período histórico trouxe uma Constituição, não é verdade? Então, como que a gente analisa? A gente percebeu lá, se a gente voltar lá e fazer as leituras, a gente vai perceber o quê? Que lá, em 1891, na primeira Constituição Republicana, não houve menção clara à mulher, nem por meio da reforma da 7 de setembro de 1926. Então, a gente percebe o quê? Apesar da gente viver numa democracia, estabelecer uma democracia na República, em 1891, né? Por fim, aquelas questões do primeiro reinado, segundo reinado, ou o Brasil como colônia, então a gente passa a ter uma república, coisa pública, uma coisa que tem que ser pautado na democracia. Porém, a gente viu que uma dessas minorias aqui, elas não tinham direitos. Então, à medida que o tempo foi passando, a gente vai percebendo, de acordo com as datas do desenrolar das épocas, a gente vai perceber o avançar das épocas, se assim preferir, a gente vai perceber que os direitos foram adquiridos. Poucos, mas foi, mas hoje está tudo quase igual, professor. Não, mas uma coisa é você olhar na teoria, outra coisa é vivenciá-la, isso na prática. A gente percebe que isso ainda não foi, esse problema não foi solucionado, está longe de ser resolvido, né? Quem que vai resolver isso aí? A gente, né? Que a gente somos quem? Os agentes modificadores. Então, as disciplinas de história, sociologia, filosofia, geografia, eles vão trazer essas ferramentas para quê? Para você entender e tentar evitar esses tipos de problemas sociais, né? Ou combater, né? Seja você mulher, negro, indígena, qualquer situação, você tente buscar uma sociedade digna, né, e igualitária para todo mundo viver numa sociedade bacana. Então, na primeira lá, ele traz, na primeira Constituição não houve menção. Então, era visto o quê? A gente pode entender que a mulher nem cidadã não era, né, não era nem considerada, porque se ela não está nem mencionada na Constituição, que é um conjunto de leis para a população do Brasil, para os cidadãos do Brasil, então ela nem aparece, então ela não é nem vista como cidadã. Aí a gente vê que foi passando o tempo e foi tendo algumas modificações. Então, lá na Constituição de 34, no artigo 113, aí ele já começa a querer ganhar alguns direitos, né? Mas de que forma foi feito isso? Através de muita luta e sofrimento, né? Para a gente adquirir aos poucos esses direitos. Por isso que essas questões de mudanças e permanência, a história ama trabalhar com isso, né? E eu também amo, porque eu já escolhi por conta disso. Não ficar decorando a data de 1930, 1891, nome de fulano, não. A gente quer saber essas mudanças, como foi feito isso aí, porque eu quero uma sociedade bacana para todo mundo viver bem. Espero que vocês também queiram, né? Então, o primeiro item lá, eu coloquei, iniciou-se sem menção nenhuma em 1891. Porém, ao longo do tempo, foi conquistando alguns direitos, até chegar os dias de hoje. Então, foi através só de luta. Sem lutar, gente, ninguém consegue alcançar êxito aí, não. Ele vai conseguir o quê? Gente rica faz parte da maioria, porque eles têm praticamente um direito garantido, né? Um direito de supremacia aos demais. Segundo item, qual das constituições oferecia menos direito às mulheres? Qual? Primeiro, né? 1891, quando não foi inserida na Carta Constitucional. Por quê? Porque ela não teve nem menção, então ela não era vista como que não tinha nem direito. Em qual delas, aí traz, em quais delas as mulheres começaram a ter seus direitos garantidos? Se a gente voltar lá no 1934, tem lá o 113. A Constituição assegura brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade nos termos seguintes. Aí o que ele traz? Todos são iguais perante a lei,
Não haverá privilégios nem distinções por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias políticas. A gente vê que está tendo um problema enorme sobre ideais partidários hoje em dia, não é? Existe uma ala de direita e uma ala de esquerda, o Lula, o Bolsonaro e outros mais, e sempre está nessa briga que está trazendo até o quê? Conflitos familiares, né? Você está brigando por conta de político, que é coisa que a gente tinha que entender que eles são funcionários nossos, eles não são os nossos ídolos, né? Lembre disso, eles são trabalhadores para nós, que a gente colocamos eles lá. Outra coisa, profissões. A gente percebe também que riqueza e pobreza, você tem um distanciamento. Quem é rico na teoria não deveria ser melhor que o pobre, mas na prática, como é que funciona a sociedade hoje? Né? Não é bem assim. Então tá vendo que ele busca? Está na teoria, mas não está na prática. Então como que a gente tem que entender esse movimento feminino? Apesar de agora ele falar que todo mundo é igual, ele quer o quê? Consolidar essa ideia na prática, porque na teoria já está. Agora é uma outra luta para ser valorizado, né? Para ser reafirmado isso aí, para ser afirmado, né? Na verdade. Como deveria ser a vida da mulher antes da garantia desse direito? Se você chega num local, você não tem direito algum, imagina, sua vida vai ser fácil? Imagina você viver na sua casa, com seus familiares, e tudo que acontece lá é culpa sua. Tudo que estraga, culpa sua. Todos os afazeres da casa, você que tem que fazer. Você vai gostar disso? Não vai, não é? Então o que eu trouxe como resposta? Coloquei lá. Muito difícil, pois viviam em uma sociedade patriarcal carregada de preconceitos machistas, o famoso sexismo. O que é uma sociedade patriarcal? Desde sempre, a gente pensa, quem que é o chefe da casa? O homem, não é? Então, olha só o nome que traz, chefe da casa. É esse conceito patriarcal, de patriarca. Existe um chefe. No caso aqui da sociedade brasileira, quem que é o chefe da casa? O homem. Olha, pensa, às vezes, você pensar, mas isso aí é só questão cultural, isso é só uma nomenclatura. Não é. Pensa, você chega e fala, a fulano é meu chefe. Você vai lá, você mulher ou homem, vocês se casam. Vocês se casam para ter uma vida bacana, amorosa, ou vocês se casam para ter uma relação de chefe e subordinado? Né? Isso é horrível, a gente pensa. Você ama a pessoa e a pessoa, você vai ser o chefe dela? Que tipo de amor é esse, né? Então a gente já tem que começar a entender que é através dessas pequenas, parecem pequenas coisas para a gente, para mim que é homem, para mim não, mas para pessoas que têm uma característica assim da maioria, homem branco e hétero, né? Porque aí eu não consigo, para te falar a verdade, entender certo como é a vida da mulher, mas eu tento imaginar. Eu não acharia muito fácil, por isso eu coloquei muito difícil, mas se você acha o contrário, fica a critério seu. No meu caso, muito difícil, pois vivi uma sociedade patriarcal carregada de preconceitos machistas. Quem nunca viu? Eu já cansei de presenciar a seguinte situação: a mãe e o pai, o chefe da casa, ele sempre senta lá na mesa, tem um lugar que a mesa aqui é dele, ninguém pode sentar, né? Como se fosse assim, os filhos aqui, o filho aqui, a mãe aqui, assim, não é? A mãe vai lá, faz o almoço, traz, né? E tem aquela outra questão. Muitas vezes eu já vi casos, o marido nem levantar da cadeira, falou, ok, vai lá e põe pra mim. Como aquela relação de servidão mesmo, de falar assim, você é obrigado a me servir, você casou comigo, agora você é obrigado a aguentar, né? Você tem que educar os filhos, e se der errado, você é culpado. E me servir. Você vai fazer o almoço, você vai me servir, terminou o almoço, eu vou descansar e você vai lavar as louças. Tá vendo que trem esquisito é esse? É uma relação complicada. Então, como que você não vai achar justa um movimento feminista, né? Que quer combater esse tipo de situação, esse tipo de sexismo, que quer colocar
um gênero superior ao outro, né? Próximo. Qual a sua opinião em relação à garantia dos direitos das mulheres? Então, olha lá, você acha justo ou injusta, né? Então, qual a sua opinião, você vai colocar. A minha eu vou colocar para você ter uma certa referência. Se você acha que é o contrário disso, você modifique. Se você acha justo, você coloca a sua lá. Eu coloquei para te dar um norte, para te dar um esclarecimento. Justa, pois só conseguiremos alcançar uma sociedade justa, igualitária, através do respeito ao próximo, sem nenhuma distinção, seja ela mulher, seja ela indígena, seja ela negra, e assim vai. Então, a minha opinião é essa. Eu, como estudante de História das Humanas, sempre quero o quê? Combater essa questão da maioria e minoria. O meu sonho é ser eliminado isso aí. Ou seja, todo mundo tem que ter os mesmos direitos, né? Através do quê? Aquela ferramentinha chamada equidade. Não é porque ela não consegue descarregar um caminhão de cimento que ela tem que ter menos direito que o meu, né? Prosseguindo. Uma aguinha para hidratar, a gente não esquece de tomar água não. Agora vocês não precisam pedir para ir tomar água, né? Põe a garrafinha do lado, você vai assistindo, quando der sede você toma aí. Você acredita que na nossa sociedade atual as mulheres têm o mesmo direito que os homens? Basta você analisar a sociedade que você vai perceber que não. Em vários momentos você vai ver essas situações, seja de piadas ou de acontecimentos catastróficos, né? Olha só o que eu coloquei. Não, pois na maioria dos casos de violência contra a mulher não são denunciados. E quando são, passa por uma desconfiança generalizada e que a fala da mulher não tem valor, né? A gente viu uma situação recente que foi o caso daquela menina com o tio, mas a sobrinha, né? Teve gente que falou que teve aquela questão do aborto, falou que a menina tinha sim que dar prosseguimento à gravidez, falando assim, por que essa menina não falou para os pais, né? Por que se ela comentou que ela estava gostando, não é isso? Então a gente vê umas situações, umas falas que chegam a ser até nojentas, né? Pensa numa situação, apesar da pessoa ser violentada, você ainda vai questionar a integridade da pessoa, né? A menina tinha 10 anos. Teve outro caso que era a questão do Uber, né? Uma mulher que tinha, parece que ela estava com a vestimenta, como fala, mais sexy, né? Menos roupa, e o Uber aproveitou que ela dormiu dentro do carro e abusou ela sexualmente. O que aconteceu? O que a sociedade falou? Uai, uma mulher com uma roupa dessa, dormir dentro do carro, não sei se estava alcoolizado, não lembro, não li direito. Que é esse tipo de notícia, quando eu vejo, eu fico assim, até minha mente ela fecha. Eu fico pensando, gente, como é que pode ter uma pessoa que pode questionar a mulher? Ah, mas ela estava com a roupa, e daí? Se você for num clube, a pessoa está de biquíni lá, isso te dá o direito de abusar ela de alguma forma? Se estiver na praia, mesma coisa. Então, roupa, gente, não define caráter. A pessoa veste aquilo que se acha bem. Se você gosta de uma determinada roupa, imagina que a pessoa começar a te questionar porque você escolheu aquela roupa. Então a gente não tem que pensar na roupa ou comportamento da pessoa. Se a pessoa foi abusada, ela foi abusada, gente. Isso tem que ser denunciado. Então quando a gente começa a questionar isso, o que a pessoa pensa? Ah, não vou falar nada, não vou denunciar, não. Por quê? Porque a maioria vai achar que a minha fala é em verdade, né? Porque sempre a mulher, ela é vista dessa forma. Ah, mas aquela mulher lá também, ó, a postura dela não tem postura. Será que ela não queria? Gente, faz favor, né? Ah, professor, mas esse exemplo de clube, não sei o que, mas lá é lugar apropriado. Ué, lugar apropriado é o quê?
Todo mundo tem o mesmo direito. Ah, lá é apropriado porque lá pode todo mundo veste biquíni, é roupa de banho. Gente, não existe lugar. Todo lugar é apropriado o quê? O respeito. Não é porque a pessoa está vestindo uma determinada coisa que você não tem que dar respeito à pessoa, não é? Então lembre-se disso. A única coisa que é apropriada em qualquer lugar chama-se respeito. Ok? Bom, voltando. Questão número 2, então coloquei aqui, né? Pois na maioria dos casos de violência contra a mulher não são denunciados. Então a gente vê isso na prática, né? Que eu falei com o desenrolar do tempo, o que foi acontecendo? A mulher teve seus direitos inseridos na Carta Constitucional, porém, na vivência, né, na prática, não é bem assim que funciona. Por quê? Por conta dessas raízes ruins, raízes podres que vêm e ainda insiste em permanecer na nossa sociedade, né? Então, a gente tem que começar a combater essas coisas para essa busca incessante de quê? De uma sociedade melhor. Questão número 2. A luta das mulheres nunca foi tranquila. Para se ter garantido os direitos das mulheres, elas tiveram que ir para a luta, enfrentar preconceitos e mostrar que eram capazes de fazer mais do que cuidar da casa, do marido e dos filhos. Até os dias atuais, mesmo perante o avanço das conquistas dos direitos das mulheres, e sendo elas a maioria que compõe o eleitorado brasileiro, tá vendo? Por isso que ela é a maioria, então ela tinha que ter mais direitos se fosse jogar da forma que eles pedem aqui, né? Elas ainda são minorias nas várias esferas do poder executivo e legislativo. O que é o poder executivo? Presidente, governador e prefeito. Legislativo, vereador, deputado e senadores. Então, na política são poucas, né? E quando uma consegue numa que tem uma dimensão grandiosa, a gente percebe que há um preconceito gigantesco, né, quanto a isso. Observe a imagem a seguir e leia o texto. Em seguida, responda as questões. Então, ele vai trazer uma imagem, né, e um texto. Nessa imagem, ele traz uma mulher rodeada de pessoas engravatadas, né? Que aí, no caso, aí, feita a leitura aí, está escrito lá, ó, lembre-se, leia sempre a legenda, tá lá, ó, posse de Alzira Soriano em 1929. Então, é a posse de uma mulher na política. Então, aí a gente já mata alguma questão. Depois ela traz Luísa Alzira Teixeira, a primeira prefeita da América Latina. Então, a foto é da posse da primeira prefeita. O primeiro estado brasileiro a garantir às mulheres o direito ao voto foi o Rio Grande do Norte, em 1927. Foi lá no ano seguinte, há 90 anos, que a professora potiguar do Partido Republicano, Alzira Soriano, se tornou a primeira mulher eleita para assumir uma prefeitura no Brasil. O fato também era inédito na América Latina, então não é só um problema brasileiro, tá vendo que é um problema geral. Ela foi eleita prefeita de Lages com 60% dos votos. A Alzira foi escolhida como candidata para representar o movimento feminista nas eleições, liderado por Berta Lutz. A campanha em 1928 foi marcada por, olha só, difamações, calúnias e ofensas públicas a candidato. Então, se a mulher foi lá e quer ser candidata, o que a maioria, que normalmente os políticos são homens brancos, vai fazer o quê? Denegrir a imagem para as pessoas não ganhar, né? Porque ela ganhando, provavelmente ela vai buscar essa luta, já faz parte do movimento feminista. Ela vai buscar o quê? Essa equiparação de direitos, né? Tentar nivelar isso aí. Voltando lá no texto, 78, 79, vamos direto para as questões, que aí, como é uma questão de compreensão de texto e análise de imagem, então a gente vai resolvendo. Bom, descreva a cena na imagem, o que mais lhe chama a atenção. Então você pega lá, então você vê a mulher, o que a gente acabou. O que mais chama? Então tá lá, a posse da prefeita. Você lê na legenda, né? A posse da prefeita Alzira Soriano. A única mulher entre os políticos eleitos, que não era uma coisa normal na época, né? Isso era algo assim, gente, o que é isso? Então era cheio de
expectativa, né? Tipo, sabe que essa mulher vai fazer? Mulher não é boa para política, mulher é boa para pilotar fogão, então vai vir essas questões de difamações contra a mulher, porque para eles querem, não, para que uma mulher está fazendo isso aqui? Isso aqui é serviço de homem, isso aqui é lugar de homem, né? Existe lugar de homem e de mulher? Não, né, gente? O mundo é de todos, né? Quais grupos sociais estão presentes na imagem? Quem são? Políticos, né? Provavelmente grandes empresários e a professora, né? Poxa, professora sempre. Estou brincando, mas estou falando sério. Quais grupos sociais estão presentes? Então você coloca político, a gente não sabe os demais, então às vezes é professores, empresários, às vezes tem outros professores no meio e outras classes sociais, fazendeiros e assim. Então coloca lá somente políticos. Terceiro item. Por que a mulher se encontra ao centro? Então tá lá, né? Quando você é prefeito, os demais ali são vereadores, que é uma esfera municipal. Então são os legislativos, senadores não, os vereadores, né? E a executiva, que é a prefeita local. Então ela é a prefeita, por isso que ela está no meio, ela é o chefe maior daquele local. Então por isso que chama atenção. Por que chama atenção? Por ser chefe do executivo, no caso aí a prefeita. Qual o assunto tratado no texto? Ele complementa as informações contidas na imagem ou diverge delas? Então a gente viu lá que é o quê? Vai divergir? Vai ser ideias ao contrário? Não, ele traz lá falando sobre uma imagem da posse e esse outro texto aqui é falando sobre a posse. Então ela vai divergir? Não, ela vai fazer o quê? Ela vai completar a imagem, né? Porque a gente vai ver a imagem, se tirasse a legenda, a gente poderia nem entender o que se tratava daquele momento ali, daquela foto, né? Então, de acordo com o texto, a gente consegue ter uma clareza maior do que estava acontecendo naquele momento. Então, eu coloquei lá a posse da prefeita. É isso que a gente viu na legenda? O que está no texto? O texto complementa com informações sobre a eleição vencida pela candidata Luísa Alzira Soriano. Teve difamação, ela foi do movimento feminista, não foi? Então ela está explicando essa candidata que venceu, né? Que ela está no meio, por quê? Porque ela venceu, ela é do movimento feminista, ela é mulher, ela foi difamada e assim vai. O texto a seguir, o texto diz que a campanha de Luísa Alzira foi marcada por difamações, calúnias e ofensas públicas à candidata. Qual o principal fator que deve ter motivado essas dimensões? Essas dimensões. O principal fator foi a visão patriarcal do chefe, né? Aquela cultura brasileira onde o chefe da casa é o homem, a mulher tem que ser submissa, carregada de preconceitos, no caso o sexismo, a questão do gênero, pode ser o preconceito, o racismo por conta de raça, né? E assim vai, desse período que carrega até hoje. Apesar de passar muito tempo, a gente percebe o quê? Que até hoje a gente vive esses problemas sociais. Então é dever, né, da população brasileira, né, fazer o quê? Combater isso daí, visto que está na lei. Então, quando você vai contra a lei, você está ferindo a lei. Isso é crime, não é isso? Então, ela está respaldada pela lei, porém, o que acontece? Isso na prática funciona dessa forma? Não, a gente percebe que não funciona dessa forma. No item 3, é um roteiro de entrevista. Então, esse aí eu não coloquei. Você vai colocar, né? Porque, olha só, ele traz. Sabemos que a mulher nem sempre desempenhou todas as funções que ela executa nos dias atuais. Sabemos que, para ela conquistar todos esses espaços, foi necessária muita luta. Se em outros momentos ela ficou presa às paredes de sua casa, hoje a mulher abandonou o lar e foi para o mercado de trabalho, sendo, em muitas situações, a responsável pela principal renda
familiar. Tem cara que faz filho, né? E faz o quê? Não paga atenção, vai embora, fica com raiva da mulher, mata, né? Abusa, ou outras violências e assim vai. A mulher conquistou o direito de votar, de trabalhar e principalmente de exercer seu papel de mulher de maneira que ela desejar. Porém, a luta pela igualdade de direitos entre os gêneros não tem fim e faz parte da rotina diária de todos, de todas, né, que sonham com um futuro onde elas possam ser respeitadas por seres mulheres. O pior de tudo é que mesmo tendo ciência de todos esses avanços, a mulher ainda sofre muito preconceito, é o que a gente falou. Tem a teoria, mas na prática, infelizmente, ela não está acontecendo, né? Com base em todo o estudo feito por você e levando em consideração o que foi discutido ao longo dessa trilha, escolha dentro do seu ambiente familiar uma mulher. Pode ser sua mãe, sua avó, sua tia, sua madrasta, sua prima ou qualquer outra mulher com que você convive diariamente. E faça uma entrevista com ela. Anote as respostas dadas para que depois você possa refletir sobre as mesmas. Que é dessa forma, escutando a pessoa que é desfavorecida, né, que sofre alguma desses problemas, né, que ainda é carregada, né, ser mulher, na prática ter menos direito que um homem, que a gente vai buscar entender, né? Então é através dessas situações, do diálogo, que a gente vai conseguir chegar, né, a algum resultado, né? Então ele vai trazer como você vê o papel da mulher hoje em dia na sociedade. Então isso aí é a opinião dela, não tem como eu fazer. Então você vai procurar e se transformar num jornalista, né, e vai entrevistar alguém que seja mulher, né? Aí a gente vai ver o resultado. Você coloca lá no seu caderno para a gente estar depois debatendo isso quando a gente voltar, porque isso aqui é um assunto de grande importância, tanto esse quanto a questão do negro, quanto a questão do indígena, quanto a questão do homossexual, não é? Que são todos cidadãos. Então o nosso dever é o quê? Fazer que todo mundo viva bem em sociedade. Então a gente tem que combater, porque a gente somos cidadãos de bem, né? Não é esses cidadãos de bem que eles andam falando aí não, né? Onde a mulher tem que ser menos, o trabalhador tem que ter menos direito, e assim, então a gente vai ter que buscar, né, aproveitar essas ferramentas, né, que a história nos traz para tentar aí buscar um entendimento maior e buscar ser um ser humano melhor a partir de agora, né? E não voltar e tentar também esclarecer outras pessoas da importância, né? Fazer eles entender que feminismo não é feminismo, não é essas questões de machismo, eliminar essas barreiras mesmo que atrapalham a nossa sociedade, não é isso? Bom, sendo assim, a gente encerra aí mais uma correção, né? Que trabalha as questões do movimento feminista, essa relação de maioria e minoria. Então, a gente termina por aqui, faça a correção certinho, faça esse roteiro e na próxima mandem para mim ou quando a gente voltar nas aulas presenciais, a gente está corrigindo e debatendo sobre essas questões, ok? Muito obrigado e um abraço a todos e a todas, né? Pra gente, já que a gente está trabalhando na questão do feminino, só lembrando, só voltando, eu lembrei de uma questão que foi bem discutida no governo Dilma, né? Porque normalmente o que acontecia? É presidente. Não, porque ela fez uma lei, a lei é chamada de 12.605, onde ele coloca: a partir da lei que já está em vigor, o sexo da pessoa diplomada passa a ser considerado uma designação de profissão ou grau obtido e o masculino não poderá mais servir de generalização. Porque, por exemplo, a pessoa é técnica. Então, a mulher é técnica. Não, agora a mulher é técnica. A mulher é presidente? Não, a mulher é presidente, tá. A mulher é administrador? Não, administrador, tá. Antigamente não tinha essas questões, ok? Depois, se você quiser ir lá, vai lá na lei 12.605, você vai entender o motivo pelo qual a ex-presidenta Dilma decretou essa lei 12.605, beleza?